estudante do sexto ano, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane Lopucci e é uma satisfação estar aqui com você no dia de hoje para essa aula. Você já está organizado? Já separou os seus materiais para a aula de hoje? O que você vai precisar? Do caderno ou de folhas para fazer as anotações da aula, de lápis, borracha, caneta e apontador. Material básico para a aula. Tudo bem? E se você estava assistindo às aulas anteriores e começou a confeccionar o seu fanzine, deixa o seu material aí do ladinho para a gente conversar sobre ele, tá bem? Bom, primeira coisa que você vai fazer é registrar aí no seu caderno ou nas suas folhas a data de hoje, anota certinho o dia, o mês e o ano, o número da aula e língua portuguesa. Fez o seu registro? Tudo certinho por aí? Muito bem! Você ouviu a professora falando sobre as aulas anteriores e falei também sobre fanzine. Você já assistiu a essas aulas? Se você ainda não assistiu, dá um jeitinho de assistir, porque elas estão bem bacanas e trazem muito aprendizado. De qualquer forma, vamos relembrar um pouquinho a aula anterior, se você já assistiu também, para refrescar um pouquinho aí a sua memória. O que nós vimos na aula anterior? Olha lá, nós estamos vendo então e falando sobre o fanzine, que é um gênero textual usado para divulgar trabalhos artísticos, literários, musicais e outros. Então, as fanzines são revistinhas independentes e não profissionais, com vários fins. Fanzine, apareceu ali o primeiro nome para você, é quando é escrito de fã para fã. Então, eu sou fã de uma determinada cultura, eu sou fã de um determinado artista, eu sou fã de determinado gênero literário e eu escrevo, vamos supor lá, gosto de poesias, então eu sou fã de um determinado poeta. Escrevo sobre o poeta, escrevo poemas dele nessas revistinhas que são de publicação independente. Quando elas são feitas de fã e entregues para fã, chamam-se fanzines. Quando, com o passar do tempo, se tornaram um meio mais autoral de divulgar alguns trabalhos. Aí eles perderam o início desse nome. Olha lá, era fanzine, tornou-se zine, perdeu a palavra fã. Por quê? Porque alguns artistas começaram também a escrever os seus zines. Já não era mais um fã escrevendo, mas o próprio artista fazendo zines para divulgar o seu trabalho. E com o passar do tempo, veio ainda mais uma diferença, que foi o e-zine. Observa ali, ó, o e-zine. Esse e-, você já viu em e-mails e em outros arquivos digitais que passam, plataformas, não é mesmo? Porque isso vem de eletrônico. Quer dizer o quê? Que são zines, então revistinhas, autorais de publicação independente porque não são produzidas por nenhuma produtora, é a própria pessoa que faz. E são divulgadas nos meios eletrônicos. Refrescou a sua memória aí? Ou aprendeu um pouco se você ainda não viu as aulas anteriores? Muito bem. Vamos lá. O que nós estamos vendo, além de saber dos fanzines, sobre os conteúdos da aula? Na aula anterior, nós vimos aqui, olha aí na tua tela. Quando os verbos, eles se referem a um sujeito no plural, mais de uma pessoa, e se referem ao passado, eles são escritos, o final deles com AM,
Como o exemplo que a gente viu lá, ó, nasceram, tremiam e foram. Isso foi um pouquinho do que a gente aprendeu. O que mais que nós vimos? Né? Registramos esse conceito lá no caderno também. O que mais que nós aprendemos? Estudamos um texto do fanzine da Biblioteca Pública do Paraná. E através desse texto também retiramos algumas palavras e sistematizamos mais uma regra da língua portuguesa. Qual foi essa regra? É essa aqui, ó. Será que a gente escreve com L ou com U algumas palavras no final? Tem uma regrinha que pode nos ajudar bastante. Então, quando se trata de um verbo, uma palavra que indica ação, está no passado e tem referência ao sujeito ali no singular, quer dizer, uma pessoa só, nós escrevemos com U. Então, todos os verbos, palavras que indicam ação, que são do passado e se referem a um sujeito, ao sujeito no singular, ele é escrito com U, como o exemplo ali de aconteceu, parou, existiu, entrou, surgiu e marcou. Viu quanta coisa bacana que a gente aprendeu? Você registrou essas regras, que como a professora falou, são de ouro para a sua comunicação. E quem sabe até aí para escrever a sua zine, não é verdade? Bem, vamos lá mais um pouquinho adiante. As zines que estamos estudando, as fanzines, elas foram retiradas do site da Biblioteca Pública do Paraná. Então, olha aí, fica bem de olho na tua tela, você tem uma imagem de como é esse site. Ele tem ali o nome da biblioteca pública, aí vai abrindo um menu que tem ali a biblioteca, projetos, acervo, serviços, YouTube, contação de histórias online e a parte de onde retiramos as nossas fanzines, que está escrito assim, Era uma Zine Edições. E depois a casa e suas formas de existir. Então, essas fanzines são retiradas do site da Biblioteca Pública do Paraná. Eles escrevem fanzines com o propósito de divulgar o que a Biblioteca Pública faz, com o propósito de mostrar alguns artistas que passam pela Biblioteca Pública, indicar livros e ações que acontecem. Então tem bastante informação bacana. Nós já vimos algumas, não é verdade? Nós conhecemos uma entrevista que foi feita com uma companhia que conta histórias na Biblioteca Pública do Paraná. Vimos uma ação que aconteceu de leitura com cães, para cães, na Biblioteca Pública do Paraná. Lembra disso? E hoje eu vou pôr aqui a capa de um fanzine da Biblioteca Pública do Paraná para você ver. Olha lá. Então, da aula de hoje é esse aí que nós vamos estudar. Observando a capa do fanzine, você acha que qual você acha que será o tema tratado por ele? Isso eu quero que você registre aí nas suas anotações. É uma hipótese. Só olhando a capa, você tem alguma ideia do que vai falar esse fanzine? Você já viu que cada um deles traz um tema diferente. Então registra aí. Muito bem, registrou aí a sua hipótese enquanto olhava para essa capa? Mas eu não vou dar a resposta ainda. Primeiro nós vamos ler um pouquinho sobre o fanzine para ver se durante a conversa aqui você consegue saber. Combinado? Então, aguenta aí com as suas hipóteses que nós já vamos conversar sobre ela. Você viu que esse fanzine está aqui. E a professora já explicou que alguns fanzines, eles têm formatos diferentes, não é verdade? Eles trazem formatos. Veja que esse aqui, que nós já vimos na aula anterior, ele tem esse formatinho. E, ele tem esse formato aqui, parece uma folha de papel sulfite mesmo. E esse outro, ele já foi escrito num formato diferente. Mesmo que eles sejam divulgados eletronicamente, o autor ele vai buscando formatos diferentes para mostrar o trabalho dele.
É bacana ver isso, não é? Eu vou pôr esse aqui novamente no lugar e nós vamos falar hoje especificamente sobre esse aqui, com esse formato. Vamos ler um pouquinho a apresentação, que é essa parte que está aqui embaixo. Vocês viram que tem a capa e a apresentação já está logo abaixo. Então a professora vai pedir agora, vai colocar aí na tela, para vocês lerem junto com a professora a apresentação. A apresentação. É pique, é hora, é hora, é hora. Ha-tim-bum. Viva o livro infantil. Será que vai falar de aniversário? Será que aquelas bolinhas todas eram balões? O que será que vem por aí? Vamos lá. Nos fanzines do mês de abril, vamos comemorar o aniversário do livro infantil, que é celebrado no dia 2 de abril, Dia Internacional do Livro Infantil, e em 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil. Para isso, vamos trazer várias curiosidades sobre essas duas datas e diferentes livros infantis. Nesta edição, vamos mergulhar no Braille, um sistema de escrita e leitura para pessoas com deficiência visual. No Para Ler Mais, indicamos o livro Nós, os Cegos, Enxergamos Longe, dos autores Franz Josef e Verena Balhaus. O Para Ver Mais fala sobre o curta-metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho, do diretor Daniel Ribeiro. No Agora é Sua Vez, para extrair a criatividade que habita em nós, você encontra uma proposta para fazer uma colagem com texturas. Acreditamos que você pode aproveitar os conteúdos dos fanzines do mês de abril para se aprofundar mais nas suas leituras e se divertir. Aposto que você já está aí pensando na possibilidade do tema, não é verdade? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse texto que nós acabamos de ler. É a apresentação do fanzine. E por que será que o autor ele escreve a apresentação? Qual é a finalidade da apresentação do fanzine, da apresentação? Você já se perguntou sobre isso? Por que o autor, quem escreveu, ele trouxe essa finalidade? O que você acha aí? Está pensando junto com a professora? Ele colocou isso para apresentar a obra para o leitor e prepará-lo para a leitura. Então, o autor, aquele que escreve a apresentação, ele pensa em apresentar a obra para o leitor, que é para quem lê, e prepara o leitor para a leitura. Não é isso que aconteceu ali? Veja com a professora. Eu vou mostrar aqui, apontar algumas coisas para você, olha, junto com a professora. Ele fala, então, nos fanzines do mês de abril, né, de abril daquele ano em que ele foi lançado, daquele mês. Então, ele falou ali, né, todos eles eram para comemorar o aniversário do livro infantil. Ele colocou as datas da comemoração, né, as datas da celebração do Dia do Livro Infantil. Então, o Dia Internacional do Livro Infantil, que é no mundo todo, e o Dia Nacional, que é no país onde vivemos, no Brasil. E para comemorar, então, eles vão trazer várias curiosidades sobre essas duas datas e diferentes livros infantis. Então ele já começa preparando o leitor, dizendo que durante todo o mês de abril eles vão falar sobre o livro infantil e sobre essas duas datas tão importantes. Aí ele fala uma outra coisa, ó, no próximo parágrafo. Você observa que o parágrafo ele é separado por um espaçamento aqui nesse tipo de edição. Olha lá, ele não tem aquele recuo do início do parágrafo como nós vemos em alguns textos. Aqui ele é separado por um espaçamento. Então, no primeiro parágrafo, ele trouxe aqui falando, né, do mês todo. Vamos ver o que ele vai falar no segundo parágrafo. Nesta edição, então na edição que vai ser lida agora, vamos mergulhar no Braille, um sistema de escrita e leitura para pessoas com deficiência visual. No Para Ler Mais, indicamos o livro Nós, os Cegos, Enxergamos Longe. Então você vai vendo que aqui no segundo parágrafo, ele vai contando sobre tudo o que tem no fanzine, na edição daquele fanzine. Conseguiu perceber isso? E no final, o terceiro parágrafo, ele diz assim: acreditamos que você pode aproveitar os conteúdos dos fanzines do mês de abril para se aprofundar mais nas suas leituras e se divertir. Ele ainda faz um convite para o leitor.
Então, o objetivo, né, da apresentação é justamente essa, apresentar a obra para o leitor e preparar o leitor para a leitura, o que ele vai encontrar ao ler o fanzine. São dicas preciosas para você guardar aí. Se você estiver escrevendo o seu fanzine com as dicas das aulas, você já sabe que dá para fazer uma boa apresentação e deixar o teu leitor com vontade de ler aquilo que você está escrevendo. E agora eu vou fazer uma outra pergunta. Olha lá, quem escreve a apresentação do fanzine? Você viu alguma assinatura aqui? Só está escrito boa leitura, né? Tem ali uma recomendação, por exemplo, uma boa leitura. Não é nenhuma recomendação. Né? Uma forma de dizer para você assim, uma boa leitura, que seja bom, que você goste. Então, assim, um incentivo, na verdade. Tá? Mas não é escrito, não é assinado aqui por nenhum autor. Né? Por quê? Quem escreveu foi o autor da fanzine, ou autores. Logo nós vamos saber se essa fanzine foi escrita por uma pessoa ou por mais de uma pessoa. Continua aí ligado, tá bom? Se você for escrever a sua fanzine, quem vai escrever a apresentação? Vai ser você, o autor, não é? Agora, eu vou voltar àquela pergunta que eu tinha feito e que você registrou aí. Olha lá. Na aula de hoje, olhando a capa do fanzine, observando a capa do fanzine, qual você acha que será o tema tratado por ele? Agora ficou fácil de responder, não ficou? Você já sabe que se trata do Braille? Porque ali na apresentação ele falou, né? Olha só, nós, né, nesta edição vamos mergulhar no Braille, um sistema de escrita e leitura para pessoas com deficiência. E logo eu vou te mostrar as outras páginas que tem aqui. Mas aqui é o nome do fanzine escrito com o Braille, esse sistema de escritas. É claro que para a pessoa que tem a deficiência visual, ele é de forma tátil, né? A pessoa vai encostar aqui os dedos e vai conseguir ler assim. Para aqueles que enxergam, que conseguem ver, existe esse sistema aqui de bolinhas e de cores para que se conheça as letras. Bacana, né? Você já vai saber mais sobre isso. Mas antes, a gente precisa fazer algumas atividades sobre a língua portuguesa e sobre os textos que estão no nosso dia a dia. Eu vou voltar e mostrar para você de novo a apresentação do fanzine. E vou colocar aqui uma atividade para você fazer. Lendo a apresentação desta edição, você consegue saber qual é o tema então do fanzine? Foi o que nós acabamos de falar. Só lendo a apresentação, a gente já sabe que trata-se do Braille. Aí a próxima, assim, como está organizado este fanzine? Você consegue, lendo a apresentação, saber como que foi organizada esta edição, este fanzine? O que você vai encontrar aqui quando você abrir este fanzine? Você consegue? Então eu vou dar um minutinho aí para você, um tempinho, para você tentar descobrir pelas pistas do texto como está organizado esse fanzine. Conseguiu descobrir como está organizado esse fanzine? Então vamos ver com a professora agora as pistas do texto. A primeira organização que a gente vê ali, qual que foi? É a apresentação, foi o que nós acabamos de ler, não é verdade? O próximo, que o texto também deu as pistas para nós, é ali, ó, o que é Braille. Por quê? Porque ele vai dizer assim, ó, nesta edição vamos mergulhar no Braille, um sistema de escrita e leitura para pessoas com deficiência visual. Então ele já deu pistas de que ele vai contar o que é o Braille. A próxima seção que tem nesse fanzine é o Para Ler Mais. Tava ali, ó, no Para Ler Mais, o que é isso? É o nome de uma seção que tem nesse fanzine.
A próxima sessão que tem aqui é para ver mais, né? Olha ali, também está no texto, ó, para ver mais. E tem mais uma sessão aí, você conseguiu encontrar? Olha lá, a próxima sessão chama-se Agora é Sua Vez. Nós já falamos sobre ela aqui em algumas aulas, não é verdade? Que é a sessão que tem em todos os fanzines da Biblioteca Pública do Paraná, que sempre ensina a fazer alguma coisa. E dessa edição, olha que legal, para extrair a criatividade que habita em nós, você encontra uma proposta para fazer uma colagem com texturas. Por quê? Porque ele já está falando desse sistema que é tátil, então as texturas é aquilo que a gente pode sentir. Viram que tudo tem sentido? Tudo está ligado por um tema dentro do fanzine? Então, se você estava pensando no tema para escrever o seu fanzine, veja, são inúmeras possibilidades, mas tudo que você põe nele precisa estar ligado a esse tema. E agora, o que nós encontramos aqui dentro do fanzine? Vamos conhecer com a professora? As primeiras páginas, elas vão tratar ali então o que é o Braille e vão falar também, vão trazer pra gente o alfabeto em Braille. Estão vendo aí? Pode acompanhar pela tela de vocês mesmo. Isso. Olha lá, a próxima página vai falar sobre métodos de escrita. Então vai contar alguma coisa pra gente sobre os métodos de escrita do Braille. Olha lá como que isso está dividido. Vamos ampliar um pouquinho. A primeira parte vai falar que para escrever usando Braille, você vai precisar de alguns materiais específicos. No início, Louis Braille inventou o reglete e a punção para facilitar a escrita e a leitura do Braille. A reglete ou reglete é uma régua com uma prancha dividida em 6 células, onde usando a punção, um instrumento com uma haste e ponta arredondada, você consegue fazer os pontos em relevo. Então ali é um instrumento para leitura e escrita. Vamos ver outro? Existe a máquina de escrever Perkins, também, que é para escrever, em Braille. Tempos depois, a escola Perkins para pessoas cegas nos Estados Unidos desenvolveu a máquina de escrever Perkins, que facilita muito na hora da escrita e tem funções parecidas com o datilógrafo. Hoje em dia, temos impressoras que imprimem em Braille, sistemas adaptados de computador que fazem a leitura de PDFs, por exemplo, e outros meios para ajudar o leitor que tem deficiência visual. E aqui, por último, eles dão uma dica de um site, de uma fundação que foi feito para auxiliar as pessoas cegas a lerem. Muito bacana conhecer tudo isso, não é verdade? Então aqui nós conhecemos um pouquinho dessa outra página. Depois, a sessão Agora é Sua Vez. A proposta dessa edição é para fazer uma colagem com texturas. Vou ampliar aqui um pouquinho também para vocês só olharem esse texto ampliado. Conhecer um pouquinho aqui sobre a proposta. E ali, bem no finalzinho, dá pra gente saber que essa é a última página do fanzine. Não é verdade? Porque vocês foram olhando as páginas aí. Se estivéssemos olhando no meio eletrônico, a gente faria a rolagem dessas páginas. Aqui, elas foram dispostas dessa forma para que a gente pudesse estudar na aula. Mas aqui no finalzinho, você vê o nome dos autores do fanzine. Então, provavelmente a apresentação que nós vimos lá, que eu perguntei quem que escreve a apresentação, foi escrita por algum desses autores, talvez até por todos. Como não tem uma assinatura de uma única pessoa, a gente sabe que são os editores que escreveram. Bacana conhecer isso? Então você já sabe que fanzines também podem ser escritos por projetos coletivos. Vamos então agora estudar um texto que vai trazer para a gente o que a gente precisa para a aula de hoje, para pensarmos na língua portuguesa. O texto chama-se O que é Braille? E você vai acompanhando aí na sua tela, tá bom? Olha lá. A história da escrita começou lá na pré-história, com os desenhos nas cavernas. Depois disso, vários povos do mundo todo começaram a desenvolver vários métodos de escrita, como os egípcios, astecas, chineses, romanos, etc. Até chegarmos aos diferentes alfabetos e modos de escrita que temos hoje.
Mas só em 1825 foi inventado um código de leitura tátil para as pessoas com deficiência visual, o Braille. Conta a história que o Braille foi invenção de um francês chamado Louis Braille, um jovem cego que descobriu na sonografia um código militar tátil formado por 12 pontos que tinham como objetivo ajudar a comunicação entre os soldados durante a noite, uma forma de escrita para pessoas cegas. Com várias adaptações e estudos, Louis Braille conseguiu chegar ao sistema usado hoje, que funciona no arranjo de 6 pontos em relevo, dispostos em 2 colunas de 3 pontos. Na união dos pontos, ou isolados, conseguimos escrever as letras, números, sinais de pontuação e outros códigos. Então, ali ele vai contando para a gente um pouquinho sobre a história, né, da invenção desse sistema de escrita. E ele fala então sobre esse alfabeto em Braille, né, que foi criado, segundo a história, por esse jovem que era cego e se baseou num sistema militar para criar o Braille. Ele é composto, ele diz ali, né, que é pela, olha só que bacana, ó, passou por várias adaptações e funciona no arranjo de 6 pontos. Então, qualquer uma das letras, ela é representada por 6 pontos. E esses 6 pontos são em relevo. Então, eles têm algum relevo para que a pessoa possa ter a sensação ao ler. São dispostos em 2 colunas e cada coluna tem 3 pontos. É isso que a gente está vendo, não é? E é a união dos pontos ou os pontos isolados que fazem com que a gente consiga ler as letras, os sinais de pontuação, os números, tudo por eles. E se você observar, assim, ó, bem de pertinho aí, até a letra J, você vai ver que só são utilizadas as bolinhas superiores. Não se usa a parte de baixo até a letra J. Bacana conhecer isso, não é verdade? Então, agora vamos às atividades sobre o texto. Vamos lá. Qual é o assunto principal desse texto? Alternativa A. O nome do autor do sistema Braille? Será que esse é o assunto principal? B. A história da escrita? A história da escrita é o assunto principal? C. O surgimento do sistema Braille? Será que esse é o assunto principal desse texto? Ou D. As adaptações do sistema Braille? Responde aí. Conseguiu saber qual é o assunto principal desse texto? Se você respondeu que é a alternativa C, você respondeu corretamente, porque o texto fala, tudo que está aqui, ó, aparece nesse texto, não é verdade? Ele falou o nome do autor do sistema Braille? Falou, mas era o assunto principal? O texto era para falar sobre isso principalmente? Não, né? Ele falou sobre a história da escrita? Falou, ele falou aqui sobre a história da escrita. Mas ele ficou o texto todo falando sobre a história da escrita? Não. O surgimento do sistema Braille? Sim, porque o texto todo ele foi pensado de uma forma que a gente soubesse como foi o surgimento do sistema Braille, não é verdade? E as adaptações do sistema Braille também aparece aqui no texto, mas não é o assunto principal. Ele não passa o texto todo para explicar isso, não é verdade? Então a resposta certa é a C. Mais algumas perguntas sobre o texto. Olha lá, o que é Braille? Você olhando aqui o texto agora, né, você consegue responder o que é Braille? Registra no seu caderno. Encontrou a resposta aí? Então, Braille é um código de leitura tátil. Um código, né? Porque é bem certinho.
cada símbolo representa uma letra ou um número, né? Cada símbolo tem a sua representação, por isso que ele é um código. E é tátil porque precisa ser sentido para quem é deficiente visual. Então a pessoa tem que passar a mão e tem que conseguir perceber ali pelo tato qual é o código que está posto. Muito bem, conseguiu fazer? Esse sistema que nós falamos agora, o Braille, foi criado para quem? Responde aí. Encontrou aí no texto? A resposta estava bem no texto. Ele foi criado para pessoas com deficiência visual ou pessoas cegas. Conseguiu encontrar ali? Então, vamos para as próximas atividades. Agora, nós vamos discutir uma outra questão. Qual é a informação ou a ideia tratada em cada parágrafo desse texto? Porque vejam, o texto teve esse assunto principal que nós falamos ali agora, o surgimento do Braille. Mas cada parágrafo fala ali, tem uma ideia, tem uma informação. Vocês perceberam isso quando nós falamos lá sobre a apresentação. Agora nós vamos discutir sobre esse aqui. Olha, a professora vai colocar aqui de forma aleatória, quer dizer que não está na sequência do texto. Então você vai ter que prestar bastante atenção com a professora. Um dos parágrafos fala sobre a invenção do sistema Braille. Qual desses 3 parágrafos fala sobre isso? Ó, nós temos o primeiro parágrafo. Prestem atenção que a professora falou para vocês que esses parágrafos aqui, ó, eles não têm aquele início, aquele recuo do início. Como que o autor separou os parágrafos? Ele usa aqui, ó, esse espaçamento entre um parágrafo e outro. Isso é muito comum nos textos que circulam no meio eletrônico. Mas é opcional, pode usar aquele recuo aqui para dizer que está começando um parágrafo novo, que vem ali uma ideia nova sobre aquele assunto principal. Então, qual desses 3 parágrafos fala sobre a invenção do sistema Braille? Tá pensando? Vamos ao próximo. Qual parágrafo que fala? Então, a ideia, a informação principal do parágrafo é o funcionamento do sistema Braille. E tem um outro parágrafo que o assunto, né, a ideia principal, a informação principal do parágrafo é o desenvolvimento dos métodos de escrita. Você está pensando aí, ó, a professora colocou tudo aqui aleatório e colocou o texto ao lado, certo? Eu vou dar um tempinho só para você olhar. Você não precisa, neste momento, você não realiza nenhuma atividade. Você só tenta associar. Então, olha, a informação ou a ideia a cada parágrafo. Só tenta fazer isso. Então, agora que você já observou aí um pouquinho o texto e as ideias que nós trouxemos, o que você vai fazer? Você vai pegar aí o seu caderno, você vai escrever essa tabela, tá vendo aí essa tabelinha? Vai colocar primeiro parágrafo, segundo parágrafo e terceiro parágrafo e vai colocar qual é a ideia de cada parágrafo. Um tempinho para você fazer.
vamos conferir aqui com a professora. Olha lá. Então, primeiro parágrafo, ele falou o quê? Sobre o desenvolvimento dos métodos de escrita. Não foi isso que ele foi tratando ali, ó? Eu vou até pegar o texto aqui. Então, ele foi falando, né, da história da escrita e de como foram se desenvolvendo os métodos. O segundo parágrafo, ele falou o quê? Olha lá. Sobre a invenção do sistema Braille. Não foi? Ele foi falando de como o sistema Braille foi inventado. E no terceiro parágrafo, ele falou sobre como funciona o sistema Braille. Você conseguiu responder tudo isso? Se não conseguiu, não tem problema. O importante é você pensar, se envolver com a aula, né? Se manter atento às explicações, tentar realizar as atividades. Isso é mais importante até do que o próprio acerto, mas é o se envolver com a aprendizagem. Vamos aprender mais um pouco? A professora vai trazer um trechinho aqui para a gente ler. Olha lá. Conta a história que o Braille foi invenção de um francês chamado Louis Braille, um jovem cego que descobriu na sonografia um código militar tátil formado por 12 pontos que tinham como objetivo ajudar a comunicação entre os soldados durante a noite, uma forma de escrita para pessoas cegas. Só lendo esse texto, a gente consegue saber o que é sonografia? Você prestou atenção? Ele traz essa explicação, não traz? Mas ele não diz assim pra gente, a sonografia é isso, isso e aquilo. Presta bastante atenção aí, ó. Fica bem de olho na tela para você ver como que ele está marcado, como que está explicado o que é sonografia. Ele diz assim, ó, um código militar tátil formado por 12 pontos que tinham como objetivo ajudar a comunicação entre os soldados durante a noite. Então, ele trouxe para a gente essa explicação. O que marcou essa explicação de contar o que é a sonografia? Olha ali, você vai ver que a professora deixou destacados os travessões ali, ó, em vermelho. Essa explicação está entre travessões. Quer ver? Vamos colocar mais um destaque para você perceber ali, ó, bem como estava no texto, ó. No texto aparecia entre travessões. Você viu? Então, bem onde estava a explicação do que é sonografia, foi colocado entre travessões. Vamos ver mais um trecho do texto, um pouquinho à frente ali do texto que está no fanzine para você perceber mais uma vez essa marcação. Olha lá, métodos de escrita. Ele coloca punção. Vamos lá. Então, observando esse outro trecho, vamos ver onde estão as marcas. Ó. A reglete, ou reglete, é uma régua com uma prancha dividida em células, onde usando a punção, um instrumento com uma haste e ponta arredondada, você consegue fazer os pontos em relevo. Então, só lendo ali, a gente consegue saber o que é a punção. Olha lá. Então, se você observar, essa explicação, ela também está ali, ó, entre travessões. Tá vendo? Então, um uso do travessão já é comum no nosso dia a dia. O travessão pode ser usado para marcar a fala de personagens em diálogos. Então, quando alguém vai falar, no início da fala, nós colocamos o travessão. Mas o travessão pode ser utilizado para destacar frases explicativas, substituindo as vírgulas. Então, quando você vai explicar alguma coisa no texto, você pode colocar a explicação entre vírgulas ou entre travessões. Um travessão no início, um travessão no final. Será que a gente consegue fazer isso? Olha lá, vamos fazer um exercício junto com a professora? Praticando. O Braille, um código de leitura tátil para pessoas com deficiência visual, está presente em diversos livros. Olha qual seria a atividade, nós vamos discutir um pouquinho sobre ela juntos, tá? Reescreva a frase utilizando os travessões para destacar um trecho explicativo. Onde que a gente colocaria os travessões? Reescrever e escrever novamente. Presta atenção aqui com a professora. A gente está lendo essa frase. O Braille, um código de leitura tátil para pessoas com deficiência visual, está presente em diversos livros. Eu tenho uma explicação aqui nessa frase. Uma explicação do quê? A gente tem que olhar com bastante atenção. Eu estou explicando o que é o Braille, não é verdade? Então, onde que eu vou colocar os travessões? No início da explicação e no final da explicação. Qual é a explicação? Um código de leitura tátil para pessoas com deficiência visual.
Olha lá como que essa frase ficaria. Agora, se a gente reescrever. Tá vendo? Ó, o Braille, um código de leitura tátil para pessoas com deficiência visual, está presente em diversos livros. Pegou aí? Conseguiu entender? Então agora eu vou pôr uma para você praticar sozinho. Olha a próxima. O fanzine, uma revistinha de publicação autoral, é tema das aulas. Reescreva a frase utilizando os travessões para destacar um trecho explicativo. Agora é com você. Você fez esse trabalho bem atento aí com a frase? Você encontrou o trecho explicativo dentro dessa frase? Olha lá, o que ele estava explicando? Sobre o fanzine, não é verdade? Ó, o fanzine, uma revistinha de publicação autoral. Então, a explicação ali, que precisaria ficar entre travessões, é justamente essa, ó. Uma revistinha de publicação autoral. O fanzine, uma revistinha de publicação autoral, é tema das aulas. Conseguiu fazer? Gostou de conhecer mais esse recurso tão importante da língua portuguesa? Essa língua que é nossa, que nos ajuda a compreender o mundo à nossa volta? É muito bacana a gente aprender tudo isso, não é verdade? E agora, já estamos encaminhando para o final da nossa aula. Vamos relembrar como que a gente faz o zine? Então, para você fazer o seu zine, você tem que pensar no tema, tem que pensar no formato dele, nós conversamos na aula anterior, né, que ele pode ser comprido, ele pode ser dobrado, ele pode ser no formato de uma folha. Você precisa pensar na montagem dele e também na distribuição. Cada aula nós falamos sobre uma coisa. Então, já passamos a aula que falamos sobre o tema, algumas dicas para você escolher um tema. Depois, você recebeu dicas sobre o formato e hoje você vai receber dicas para a montagem do seu zine. É muito importante você pensar quem será o seu público-alvo, para quem você está escrevendo, a quem se destina a sua publicação, aquilo que você está fazendo da sua autoria. Porque assim fica mais fácil você pensar no formato, no tema, em tudo isso. Então olha lá, algumas explicações, né, algumas dicas. Distribua os textos pelas páginas. Olha lá, se você já pensou no tema, no formato, você vai ter que distribuir os textos pelas páginas e as imagens também. Então, se o teu fanzine vai ter esse formato, você vai ter que distribuir o texto por esses espaços. Como que ele vai ficar, não é verdade? Se você colocar o texto enorme, grande e dobrado dessa forma, talvez ele não fique parecido com uma revistinha. Então, você tem que pensar o que você vai pôr em cada um desses espaços conforme o formato. Se você tem um formato diferente, você pode pensar em textos distribuídos de forma diferente, certo? Olha lá a próxima dica. Você pode fazer colagens, usar diferentes fontes e imagens. Você também, né, lá quando for montar o seu zine, precisa tomar cuidado com as bordas. Por quê? Se você for xerocar depois ou cortar, você pode tirar partes do texto e isso não é bacana, ou da imagem. Então tem que tomar bastante cuidado com as bordas e com a forma que você dobra e monta tudo isso. Não deixe imagens, tags, números de páginas ou textos muito próximo das laterais, para que eles não saiam cortadas no final do material. E a última dica, né, que você pode fazer o acabamento de 1000 maneiras. Você pode costurar, usar grampos. Você ainda pode ser criativo e fazer a capa com papel diferente do miolo, usar papéis vegetais na impressão. Se você está com um orçamento complicado, com pouco dinheiro, ou é o seu primeiro zine, uma boa ideia é começar em PB, que é preto e branco, de forma bem simples. Às vezes o toque pode ser até na cor de um papel sulfite, que pode ser rosa, azul, amarelo ou outras cores que você preferir. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Eu adorei estar com você e te espero para a próxima aula. Abraços no ar!